Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Nessa tarde de sábado, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, bem-aventurado serás e te irás bem. A tua esposa será como a videira que leva os frutos ao lado da tua casa, os seus filhos serão como plantas de oliveira e ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. E a palavra do Senhor está nos dizendo, amados e queridos irmãos, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem que anda nos caminhos do Senhor, este será abençoado pelo Senhor, este será honrado pelo Senhor. De nada vai ter falta aquele que anda nos caminhos corretos que o Senhor nos ensinou. O caminho estreito, o caminho que nos leva à salvação. A palavra do Senhor vai nos dizer: pois comerás do trabalho das tuas mãos, bem-aventurado serás e te irás bem. Bem-aventurado é você que teme ao Senhor. O Senhor vai abençoar você, vai abençoar o teu trabalho, vai abençoar a tua família. Você, aleluia, que honra a palavra do Senhor. Você que anda na rua e todos podem olhar e dizer: lá vai um servo do Senhor, lá vai uma serva do Senhor. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que a nossa pregação. Aleluia, as nossas atitudes, aleluia, Jesus, o nosso testemunho falam mais alto, aleluia, Jesus, do que aquilo que nós fizemos dentro da igreja. Então, quero dizer para você que está me ouvindo, vai ouvir este áudio, este vídeo: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada, porque o Senhor está nos fazendo uma promessa aqui nesta palavra. A sua esposa será como a videira que leva os frutos ao lado da tua casa. Os frutos quer dizer o que, meus irmãos? Os filhos. A esposa que gera filhos, aleluia, será abençoado este casamento, será abençoada esta família, ela será uma mulher frutífera, porque o Senhor Jesus, aleluia, assim como realizou o milagre na vida de Ana, também vai realizar na tua vida. Você que ainda, quem sabe, não tem filhos, você que tem o sonho de ser mãe, Deus, Ele tem todo o poder e Ele está nos fazendo uma promessa aqui, através da sua palavra. Ele está nos dizendo, aleluia, que a tua esposa será como a videira que leva os frutos ao lado da tua casa, e os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Veja que palavra maravilhosa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Palavra abençoada do Senhor Jesus, que você possa guardar no teu coração. Aquele homem que anda, aleluia, nos caminhos do Senhor, aquela mulher que anda nos caminhos do Senhor é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada pelo Senhor. O Senhor Jesus está abençoando neste dia, nesta tarde, você, está abençoando a tua casa, está abençoando a tua família, está dando livramento para a tua família, está guardando os teus filhos, está guardando a tua esposa, o teu esposo, está cuidando de você. Aleluia, se você teme o Senhor, se você guarda os mandamentos do Senhor, pode ter certeza que Deus está contigo. Deus vai suprir todas as tuas necessidades, Deus vai honrar a tua fé. Tenha fé e continua obedecendo a palavra do Senhor, continua guardando os mandamentos do Senhor. Guarda esta palavra